A graça e a paz do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Eu quero desejar um bom dia a todas as mulheres guerreiras do Grupo Curadas. E nessa manhã, amadas, o Senhor nos traz uma palavra de alimento, uma palavra de força, de vigor. E eu quero ler com vocês essa passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, que nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar? Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada, e os discípulos o acordaram chamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: Por que é que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Em Marcos 5, versículo 1, diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Amados, que linda que é essa passagem. Uma palavra de confiança, de fé para todos aqueles que andam no barco onde Jesus está. O barco representa a nossa vida, a nossa jornada, e nós vemos que dentro dessa palavra, a palavra que conta a história dos 12 discípulos que estavam na beira do mar, ouvindo Jesus ministrar a palavra para uma multidão, e de repente Jesus ele faz um convite: entram no barco e vamos para o outro lado. O que nós entendemos dessa palavra é que Jesus ele faz o convite. Todo aquele que quer sair da zona de conforto entra no barco. Então Jesus hoje ele faz um convite para você, ele te convida: vem, entra nesse barco junto com ele. Quem sabe Jesus hoje esteja te convidando para você entrar em outros níveis que você ainda não conhece ou nunca experimentou. Quem sabe Jesus ele esteja te convidando para ser uma pessoa que tenha uma vida e uma aliança com Ele. O Senhor está te convidando a deixar de ter uma vida rasa. Quem sabe você só ouve falar de milagres que Jesus faz na vida das pessoas. E hoje Jesus está dizendo: se você entrar nesse barco comigo, você vai ver o milagre. E quando nós decidimos entrar nesse barco, os discípulos tiveram que deixar a multidão na beira do mar. Eles aceitaram o convite não foi para todos, foi para os 12. Às vezes nós perguntamos: Senhor, por que é que nós estamos passando por uma tempestade tão forte? Senhor, por que é que a luta se levanta na nossa vida? A multidão ficou na beira da praia. Mas quem enfrentou a tempestade foram os 12 que foram convidados a entrar nesse barco. Então o que eu quero dizer para você hoje é que muitas vezes para nós viver o impossível de Deus, presenciar o milagre, estar perto dele, nós vamos ter que fazer uma escolha. Ou nós ficamos na beira da praia com a multidão, ou nós entramos no barco onde poucos estão. Você não tem como botar a multidão no barco. E o Senhor nessa manhã, Ele nos ensina algo. Você não vai poder andar com a multidão. A multidão pode andar com você, ouvir a palavra junto com você, mas para viver outros níveis de intimidade com o Senhor são poucos. Amados, é muitos dias que Deus vem ministrando conosco através dos vídeos, das palavras que têm sido ministradas sobre o andar com pessoas. O Jesus ele nos ensina algo poderoso. Jesus ele ensinava a multidão estava ao redor dele. Ele tinha poucos que andavam com ele e presenciavam milagres e maravilhas. Ele tinha 3 que eram os amigos e um que era íntimo.
E o Senhor nos ensina: viva dessa forma na tua vida. Nós experimentamos muitas vezes consequências de relacionamentos que rompem na nossa vida porque nós fizemos más escolhas. Então não adianta você entrar no barco com Jesus e querer levar a multidão. É tempo de romper, é tempo de andar com aqueles que têm a mesma visão que você tem. Os 12 tinham um objetivo: Jesus, andar com Ele, seguir o Mestre. Disseram sim ao chamado, obedecer, sacrificar. Mesmo que tivesse ali no meio deles um Judas, um Pedro inconstante, impulsivo, um Judas traidor. Mas no fundo, no tempo que eles estiveram com Jesus, por algum tempo, o que eles queriam era o Senhor. Só que no meio do caminho, alguns deles se perderam. Judas se deixou levar pelo impulso e pelo ter, mais importante do que ter o Mestre na sua vida. E Pedro se deixou levar pela emoção, quando ele se viu perdido, longe do Senhor, acabou negando Jesus. Então hoje o Senhor nos ensina, amados, nós precisamos entender que quando nós entramos no barco que Jesus está, a rota já está traçada. Por isso que poucos entram no barco. Porque quando nós dissemos sim, damos tchau para a multidão, deixamos a multidão para trás e entramos nesse barco, nós temos uma certeza: nós vamos ir para o outro lado, onde Jesus determinou. Não tenha medo do que tiver no meio do caminho. A tempestade era só o meio do trajeto, mas o fim era a palavra que Jesus determinou: nós vamos para o outro lado. Então não tenha medo, não seja inconstante naquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque aquilo que o Senhor determinou vai se cumprir. Aquilo que Deus ordenou, o destino que Deus traçou para a tua vida vai acontecer. Nós precisamos entender que se Jesus estiver a bordo, tudo vai para o seu determinado lugar, no tempo certo, na direção certa e debaixo da autoridade do Senhor. Se Ele estiver no barco, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar apreensivos, porque aquilo que Ele determinou vai acontecer. A tempestade até pode vir para ser testemunho, porque quando Jesus se levantar, Ele só vai erguer a voz e dizer: ei, vento, se acalma, se aquieta, mar, se aquieta, e tudo volta para o seu lugar. O mais importante de tudo, amados, é saber que o mais importante é estar com Jesus. Se nós estivermos com Ele, dentro da rota que Ele traçou, nós vamos chegar do outro lado. O que é o outro lado? Talvez é a promessa que Deus te fez. Talvez seja o lugar onde Deus determinou para a sua vida, um lugar profético, um lugar onde uma pessoa que talvez se olhe e se ache incapaz, vai ser posicionada num ambiente profético com uma autoridade sobrenatural. Quem sabe do outro lado seja o lugar da restauração da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Eu não sei o que você está precisando, qual é a promessa que Deus te fez. Agora eu quero te deixar uma mensagem final. Nunca entre no barco que Jesus te convida para entrar querendo determinar a rota por onde ele deve passar. Porque não há quem possa mudar a rota de um barco onde Jesus está deitado na proa desse barco. A proa do barco significa a direção. Os fundos do barco é onde é determinada a direção. O vento vai determinar para onde o barco vai. Então a direção é Jesus. Tire as suas mãos do leme e deixa Ele te conduzir, porque Ele sempre sabe o que faz. Ele não se atrasa. Os discípulos estavam desesperados: ei, nós vamos perecer, nós vamos morrer, mestre. E Jesus, na sua calmaria, dormindo, ele estava dormindo, descansando, porque ele sabia que se a palavra foi liberada, iria acontecer. Descansa teu coração.
No meio do vento e do mar agitado, há milagre para a tua vida. No meio da tempestade, o barco até parece que vai naufragar. A palavra do Senhor diz que o barco até parecia que ia rachar, a água entrando. Eles estavam desesperados, mas a palavra vai se cumprir. Então aquieta tua alma, teu coração, e só busque a Ele, porque na hora certa Ele se levanta e Ele repreende todo vento e tempestade. E o que vai sobrar na tua vida vai ser um grande e lindo testemunho de vitória. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém que esteja precisando. Quem sabe uma amiga que esteja no meio de um vento, de uma tempestade, que precisa ouvir uma palavra de força. Você, eu, nós vamos chegar do outro lado. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.